a gente tá chegando nesta quarta-feira. Hoje o programa tá bom demais e tem essa super dupla maravilhosa com quem eu trabalho há 20 anos, minha gente. Chico Lang. Mais, né, que 20. Mais. Esse ano vai fazer 21. Ah, 21. 21 anos. E Celso Cardoso. E não parece que a gente tá igualzinho. Verdade. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Eu também era um pouco mais novo. Lisoforme na minha água, não, por favor. Olha, é lisoforme, é álcool. Aqui a gente vai continuando com todos os protocolos, porque a pandemia não acabou, né, gente? Não é porque tem vacina e ainda nem tem vacina para todo mundo. Mas você sabe quem precisa de uma esfregada hoje para entrar tinindo em campo? Quem? É o São Paulo. Ai. Precisa passar bastante álcool gel para ver se dá uma limpada. Vamos esquecer o roteiro e vamos fazer uma resenha, bater um papo. Vamos fazer uma resenha, tá bater um papo. Já vamos perguntar aqui quem vai se dar melhor, se é o Abel Braga, se é o Fernando Diniz. Bom, é o seguinte, gente. A gente vai para um rápido intervalo, já. A gente volta para toda a movimentação lá no Morumbi, porque hoje tem final de campeonato para o São Paulo. É praticamente uma final. O Celso fala que não é uma final. Mas é praticamente uma final. E tem também as novidades do Palmeiras, que enfrenta o Flamengo amanhã, já de olho na decisão da Libertadores semana que vem. Tudo sobre o Santos e o Corinthians do Chicão, juntando aí os caquinhos, né, Chicão? Ô, Chicão, ontem você nem quis participar, né? Nossa, que vergonha. Levantou da lona, Chicão? Nossa, tô envergonhado até agora. Nossa. E o Corinthians que tá recolhendo aí os caquinhos para encarar o esporte, ainda sonhando com uma vaga na Libertadores. Então fica com a gente, o programa tá demais. Beleza, pessoal? Já nós vamos para nossa enquete sobre essa decisão de daqui a pouquinho para o São Paulo. Antes, vamos para o Morumbi? José Paes está na frente do estádio tricolor, trazendo as primeiras movimentações por lá. Boa noite, Zé! Boa noite, minha amiga Michele Gianella. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Estou aqui do ladinho dele, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Vou pedir aí pro nosso Almeidinha, o X-Men da TV Gazeta, mostrar para vocês um dos maiores estádios deste país. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola para São Paulo e Internacional. É decisão. E lá no fundo, Michele, ó, vou pedir pro Almeida mostrar pra gente a Praça Roberto Gomes Pedrosa, que a gente já mostrou em outras ocasiões aqui no Gazeta Esportiva. Hoje está vazia. Nada de torcida do São Paulo, a Independente não veio para cá. Antes do jogo contra o Flamengo e antes do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, a torcida veio, fez aquele barulho, aquela aglomeração. A gente não gosta disso. Desta vez isso não aconteceu. Posso entrar no quadro aqui, Almeidinha? Posso entrar? Não vou entrar aí borrado, não? Então vamos lá. Dessa vez isso não aconteceu, a torcida não veio para cá, tudo certinho. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola aqui no Morumbi. São Paulo vai ter o retorno de uma peça importante, já o Internacional vai ter um desfalque importante. Daqui a pouquinho a gente fala disso tudo aqui no Gazeta Esportiva, muita informação desse jogo. O jogo promete abalar as estruturas aqui do Morumbi, Michele, olha, e amanhã a gente vai contar a história desse jogo. Ainda tem mais 2 entradas ao vivo aqui no Gazeta Esportiva para falar dessa partida super importante. O São Paulo, que não vence há 3 jogos, perdeu 2, empatou 1 contra o Atlético Paranaense lá no sul do país. E o Inter, que vem de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, jogo que promete muito, minha amiga Michele Gianella. Daqui a pouquinho eu volto. Obrigada, José Paes. É isso aí. Agora sim, Chicão, nós vamos para a nossa enquete. Olha só, entra a arte. Quem leva melhor no duelo dos técnicos nesta noite? Fernando Diniz ou o Abel Braga? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode entrar por esse QR Code. Vota lá no site, manda o WhatsApp, depois eu dou o telefone. Opinião, Celcito. Muito bem, boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para mim, eu acho que hoje leva melhor Fernando Diniz. Fernando Diniz hoje leva melhor. Se bem que o Internacional é o time que mais evoluiu nas últimas rodadas. O Internacional vem de 6 vitórias, 6 ou 7, vou até confirmar, mas 6 vitórias seguidas. Não por acaso subiu tanto, né? Então é um time que a gente tem que respeitar. Está embalado. Mas são 6 vitórias seguidas. 6 vitórias seguidas. Por outro lado, apesar das 6 vitórias seguidas, dos jogos que eu vi do Internacional, não me convenceu assim. São vitórias, mas não com futebol vistoso, não jogando bem. Enfim, eu acredito no São Paulo. E aí, Chicão? Eu já me acredito mais no Abel Braga. Eu acho que nessa hora de decisão pesa bastante a experiência.
E o Abel Braga, não se esqueçam, foi campeão do mundo pelo Internacional, de Porto Alegre. Né? Foi campeão do mundo já nesse molde novo, né? De campeonato mundial de FIFA. 2006. Então, quer dizer, aconteceu na vida do Abel Braga uma porção de coisa, né? Que coincide com a minha também. Nós perdemos 2 filhos do mesmo jeito. E isso abalou ele um tempo, com certeza. Mas o tempo é o senhor da razão e as coisas vão se entrando no lugar. E agora ele voltou a ser aquele treinador que é carismático, né, que une o grupo, que sabe o que está fazendo, né, que tem noção das coisas, montou um esquema muito legal no Internacional, que quando começou a dar certo, vieram as vitórias. Né? E isso eu acho que pesa bastante, porque o Fernando Diniz nem de perto chega aos pés do Abel, né, que tem várias conquistas, vários títulos. Então eu acho que agora São Paulo 57 pontos, Inter 56, 57-56, quer dizer, é o momento certo do Internacional ganhar de São Paulo e passar o São Paulo. E é o momento certo do São Paulo ganhar do Internacional e lá se mantendo lá na esperança de conseguir o título brasileiro. Mas eu acho que o São Paulo caiu muito. O São Paulo sofreu uma derrocada incrível nesses últimos jogos e não sei se vai conseguir se reabilitar em cima do time do Abel. Se fosse uma equipe mais fraca, talvez. Mas a equipe do Abel, coesa, firme, rústica, mas jogando um futebol, vamos dizer assim, solidário, é difícil ganhar. É muito difícil. Em todos os casos, vamos para o jogo, né? O Japão ganhou da seleção brasileira na Olimpíada, né? Então, aí a gente não pode falar mais nada. E tinha Dida, Romário, Aldair, e perdemos do Japão. Fazer o quê? Futebol é assim. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse jogo. Agora nós vamos com o Silvestre. Vou ficar sentada aqui porque o Silvestre está na nossa redação. Desculpa aí, Ricardinho. O Ricardinho está ali. Silva, cadê você? Me fala uma coisa. O time está brigando nas 3 frentes. Palmeiras, né? Amanhã tem o Flamengo. Semana que vem, final da Libertadores. Mas a equipe ainda está com aquela goleada do Derby na cabeça. É muita coisa para administrar, para pensar, não é não? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. É muita coisa boa para administrar, né? Agora, o discurso do Palmeiras é alinhado com o discurso do professor do Mister Abel Ferreira. Ou seja, ganhou, curte a vitória por 24 horas, vira a chavinha e pensa no próximo jogo. Perdeu, digere a derrota, 24 horas e já pensa no próximo jogo. E o próximo jogo é justamente amanhã contra o Flamengo. Hoje teve treino, o Palmeiras já foi para o Rio de Janeiro, para Brasília, perdão, o jogo vai ser em Brasília, Maracanã já está fechado para Libertadores, o Palmeiras já viajou depois do almoço, treinou pela manhã e depois do treinamento o Luan, zagueiro, participou de uma entrevista coletiva virtual e eu abri essa coletiva com a seguinte pergunta para o zagueiro do Verdão. Como é que está a confiança, essa vitória monstruosa em cima do Corinthians? Aumentou muito a confiança do time, dos jogadores para essas brigas nas 3 frentes, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? O discurso do Luan é bem parecido com o do Abel Ferreira. Vamos dar uma olhada aí. Foi um grande jogo, como outros jogos que a gente fez. Conseguimos ser muito eficiente nesse jogo contra o Corinthians, mas nós não focamos no resultado, focamos no processo. A gente sempre pensa que temos as 24 horas para celebrarmos e as 24 horas para lamentarmos quando o resultado não é a nosso favor. Então a gente ficou feliz, mas isso já passou. Hoje tivemos uma conversa mais cedo para ver coisas que fizemos boas e coisas não tão boas que podemos melhorar, e é assim que nós trabalhamos, focado no processo, focado no trabalho e sempre pensando no próximo jogo, que esse é o jogo mais importante. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante para nós. Muito importante esse detalhe aí citado pelo Luan, que é também aprender diante das vitórias, porque erros aparecem até quando o time joga bem. O torcedor continua comemorando, o torcedor do Palmeiras, mas os jogadores já focados nessa partida contra o Flamengo. Informações do treino de hoje: o Patrick de Paula e o Veron treinaram normalmente, recuperados de problemas musculares na coxa. Eles ficam à disposição do Abel Ferreira, podem ser aproveitados na partida. Marcos Rocha, que cumpriu suspensão automática contra o Corinthians, retorna. O Mike, em contrapartida, vai cumprir a suspensão. E o Gustavo Gomes
segue evoluindo bem na recuperação dele de uma fisgada na virilha, de um estiramento na virilha. Não vai poder jogar ainda, claro, mas está se preparando e evoluindo muito bem para ficar 0 bala para a grande decisão contra o Santos da Libertadores, dia 30 no Maraca, Michele. Muito bom, Alexandre Silvestre. Nossa, esse jogo de amanhã, hein? Então, por isso que você citou no começo do programa, o Celso não concorda que São Paulo e Inter é uma final de campeonato. E para mim não é mesmo, até por causa disso. Palmeiras e Flamengo também pode ser considerado uma final. Desses dois pode sair o campeão brasileiro. Principalmente se São Paulo e Inter empatarem. Grêmio e Atlético Mineiro é outra decisão. Grêmio e Atlético Mineiro também podem encostar, o Atlético Mineiro especialmente, se der empate no jogo São Paulo e Inter. Quer dizer, então está aberto, a gente está falando de 6 times. 6 times brigando pelo título, sabe? E o Palmeiras é um deles. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, definitivamente vai estar muito mais perto dessa liderança. O mesmo vale para o Flamengo. Então são jogaços por todos os lados. O Palmeiras vive um momento muito bom. Está aí vivo em 3 frentes. O Flamengo tenta se afirmar. Fica sempre aquela expectativa, o Flamengo uma hora vai embalar. O Flamengo uma hora vai conseguir engrenar uma sequência de vitórias e não tem para ninguém. É possível, mas é tudo na base da expectativa, da especulação. Mas que trata-se de um jogaço, isso eu não tenho a menor dúvida. E o Palmeiras me surpreende, Chico, porque o Palmeiras faz uma temporada de cair o queixo. Olha, Celso, eu vou contar uma coisa para você. Um amigo meu, santista, disse o seguinte, estava muito feliz. Eu perguntei, por que você está tão feliz assim? Ele falou assim, porque o Palmeiras esgotou todos os gols possíveis do mundo em cima do Corinthians. E quando pegar a gente na final da Libertadores, o Santos vai ganhar de 2-0. Foi taxativo, como se estivesse prevendo, olhando uma bola do cristal. E esse seu amigo, ele tem poderes? Tem poderes? Não, ele é dentista, né? Mas enfim, ele acha isso. E a família toda dele é palmeirense. Ele acha que a vitória contra o Corinthians foi surpreendente, o Corinthians teve uma atuação muito ruim. E essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians precisa tomar muito cuidado, porque ela pode ser ilusória. Ela pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. Porque o Corinthians, por exemplo, ganhou de 5-0 do Fluminense, que por sua vez ganhou do Flamengo de 2-1. Então, as coisas, essas goleadas que estão saindo, elas não têm muita lógica, elas não querem dizer muita coisa, assim, mais assim, para dizer, não, o time está pronto, o time está legal, nós somos os bons, agora ganhamos do Corinthians, ganhamos o campeonato. Não, esse negócio de virar chavinha, é muito importante, Não sei se todo time consegue fazer isso, não sei. Porque às vezes a confiança é tanta que você acaba fazendo coisa errada. Né? É aquele tal negócio, né? Você entra desconcentrado, você acha que você a qualquer hora pode ganhar o jogo, né? E o adversário é o Flamengo. E o Flamengo tem aí, eu estava dando uma espiada, a volta de caras importantes, como o Gerson, por exemplo. Né? O Gerson volta. O Diego Alves pode ser que seja goleiro. Né? Ele está ainda renovando o contrato, mas enfim. E parece que o Gabigol fez as pazes com o Rogério Ceni. Pelo menos no último jogo ele fez 2 gols. Ele quer ser chamado de Gabi agora. É Gabi. O Gabi. Gabi. Tomar banho. Tá vendo? Não devia. Olha, não sei quem falou isso pra ele, mas nada como Gabigol. Vai ficar Gabi. Aquele mosquito no Corinthians, Gabi é feminino, que é legal pra caramba esse apelido de mosquito, e o cara não quer assumir. Ele falou que não liga. É Gabigol mesmo. Ô, Silvestre, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Que história é essa? Que o Palmeiras é o segundo melhor time do mundo? O que é isso? Isso aí é um ranking da Federação Internacional de História e Estatística. É um órgão que fica fora do Brasil, que coloca uma pontuação para todos os times do globo, do planeta, e vai somando os pontos. E o Palmeiras está, de acordo com a pontuação dessa entidade, em 2020, Palmeiras em segundo lugar nesse ranking. Aliás, o Palmeiras é o único time sul-americano no top 10. Então, em primeiro, o Bayern de Munique, que pode, inclusive, ser o adversário do Palmeiras, se o Palmeiras ganhar a Libertadores e passar pela semifinal no Mundial. Palmeiras em segundo lugar. O Paris Saint-Germain em terceiro, a pontuação do ladinho para vocês, time do Neymar. Inter de Milão em quarto e o Manchester City em quinto. O segundo melhor brasileiro nessa lista é o Grêmio, adversário do Palmeiras, na final da Copa do Brasil. O Grêmio pegou a 16ª colocação. O Flamengo, adversário de amanhã,
pelo Campeonato Brasileiro, está na 18ª. E o Santos, que é o rival do Palmeiras na final da Libertadores, 32º lugar neste ranking. Lembrando que da última vez que o Palmeiras pegou esse segundo lugar foi em 1999, ano em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores pela primeira e última vez. Então, para quem acredita em números, em coincidências, tá aí uma boa oportunidade para ficar confiante com o Verdão, hein? E aí, o que você acha eu vou desse dizer uma ranking? coisa para você. Esse ranking é uma piada. É uma piada esse ranking. Sempre isso, foi. Chico? Sempre foi. Desde que começou. Esse instituto aí não merece a menor credibilidade. Só porque é o Palmeiras. Porque não é isso. É porque os critérios que eles usam, eles não abrem, eles não dizem quais são os critérios. Você tem que saber por quê. Porque o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista? Porque o Palmeiras ganhou até agora. Ali em cima, levantou a taça. Ele ganhou o Campeonato Paulista. Porque ganhou o Campeonato Paulista, está em segundo lugar no mundo. Não deve ser por isso. Mas, pelo amor de Deus. Olha, o nosso diretor aqui fala o seguinte, que nesse mesmo ranking, em 2019, o Flamengo ficou em 4º lugar. Então, realmente, é meio que... É meio esquisito, não tem critério. Se você fala qual é o critério... Quem que é o primeiro time? O primeiro time é o Bayern de Munique. Não dá para ser outro. O segundo é o Palmeiras. Mas imagina, não tem pé nem cabeça. A final do Mundial não vai ser Bayern de Munique e Palmeiras? Não. Mas não dá para ficar na frente do Manchester City. Tudo bem, não pode dá ser ficar na frente desses times. Rainha, não sei o que lá. Eu já vi final entre Real Madrid e Kashima, Real Madrid e Al Ain. Mas pode ser que seja, não pode? Pode. Aí nós vamos ver quem é melhor. Eu acho mas esse ranking aí não levem a sério. Mesmo porque colocaram o Corinthians para depois do 100º. Quem que é o terceiro? Você pode ler para mim? PSG. PSG. Do Neymar. Não, mas não tá escrito PSG lá. Tá. Tá? Nossa, sério, eu vejo... Sabe o que eu vejo? Eu vejo um monte de, tipo, hieróglifo. Coisa chinesa, assim, mandarim, Que sabe? tal você fazer um óculos? Nossa, eu tenho em casa, mas, nossa, não enxergo. Então precisa usar, né? Vambora. Mas não leve a sério esse ranking não, porque esse ranking não quer dizer absolutamente Achei que era nada. time chinês. Olha, amanhã o Corinthians... Time chinês. Amanhã o Corinthians entra em campo tentando amenizar um pouquinho a goleada sofrida no derby. O Garrafa tá lá no Parque São Jorge. Ô, Garrafa, você tá aí para falar um pouquinho do Timão, que pega o esporte ainda sonhando com Libertadores, né, Garrafa? Boa noite para você. Tá no talão. É isso aí, Michele, é isso aí. Estamos aqui hoje no Parque São Jorge acompanhando o Corinthians pressionado porque perdeu um clássico para o Palmeiras. Perder para o Palmeiras, o Chico Lang que está aí na bancada ao lado do Celso, né? Já sabe, não é legal. Agora, tomar uma sacola, um chacoalho como tomou de 4-0, a pressão ela é grande sim, e por isso o jogo de amanhã ganha muita importância contra o Sport. É o Corinthians mostrar que aquela partida foi apenas um tropeço no meio do caminho, que o foco continua com pré-Libertadores, é isso que o Mancini tem pregado, e do outro lado, do adversário, o Sport Clube Recife, do técnico Jair Ventura, também precisa demais dessa vitória, porque o Sport está ali, como diz o Luxemburgo, na zona da confusão, está muito perto. Ele está fora da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a mais de times que estão dentro da zona do rebaixamento. Então, é um jogo muito perigoso para o Corinthians. Tem um lado positivo, se é que vale para quem gosta de números, que o Corinthians nunca perdeu para o Sport jogando em casa, na nova arena, não é? São 5 jogos, o Sport nunca venceu o Corinthians e agora vai para mais esse confronto. Aliás, o confronto entre Corinthians e Sport, de um modo geral, ele é muito similar. Vamos acompanhar, no geral, o confronto entre Corinthians e Sport Clube Recife, Michele. As duas equipes disputaram até aqui 43 partidas. Foram 17 vitórias do Corinthians, 16 vitórias do Sport e 10 empates. Isso no geral. No Campeonato Brasileiro também há um equilíbrio, viu, Michele? Você acompanha aí, ó, são 38 jogos. Desses 38 jogos, 15 vitórias foram corintianas, 14 vitórias foram do Sport e aconteceram 9 empates. Percebeu que o equilíbrio é muito grande? E vale lembrar que se o Sport ainda não ganhou do Corinthians na nova casa corintiana, no primeiro turno do campeonato, vamos acompanhar aí, ó, no primeiro turno do campeonato, lá na Ilha do Retiro, deu Sport Recife 1-0 com gol do Maidana de pênalti. O Sport venceu, somou 3 pontos e, claro, vem tentando fazer mais 3 pontos, quebrar o tabu de nunca ter vencido aqui na nova casa corintiana
e também somar 3 pontos para fugir da zona de confusão. Daqui a pouquinho eu volto com as preparações, com a preparação, melhor dizendo, do técnico Wagner Mancini. O Corinthians tem 2 problemas, daqui a pouquinho eu explico, viu, Michele? Ótimo, explica o que é que ele tem de problema, além dos 4 gols que ele tomou já e tá com a cabeça cheia. E posso falar uma coisa? Claro, bem. Eu vou dizer o seguinte, Corinthians para mim hoje é um time nota 4,2. Por que 2? Por que 2? Porque é o que ele merece. São 4,2. Para ele se classificar para a Libertadores, ele precisa ser 7,2. Então faltam 3 pontos aí que ele vai ter que tirar na segunda época. Na minha época era a segunda época, né? Chico, você está falando da Federação de Estatística, tá? Não, Agora mas eu tô curioso para saber o 4,2, 7,2. Eu tenho a estatística correta aqui. Critério. Vai lá. O Corinthians, ele pega em casa o Sport, Fácil. pega o Red Bull, pega o Ceará, Fácil. pega o Atlético Paranaense e pega Fácil. o Vasco da Gama. Fácil. São 5 jogos. Eu falei isso ontem. Fora de casa, ele pega o Bahia, que é um jogo que dá para ganhar, Flamengo, que não tem data marcada Esse não ainda, dá pra ganhar. Santos, que é dia Esse também 17, não dá pra ganhar. e pega o Internacional de Porto Alegre, Também esquece. fechando o turno. Vamos ver o que dá pra Então, ganhar. eu acho que se o Corinthians conseguir vencer os 5 jogos, Isso aí. contando com o jogo do esporte, né? Que é 5 jogos contando o jogo 15 do pontos. esporte. Ele consegue se classificar para a Libertadores, eu acho. Pelo menos na pré-Libertadores ele chega, que são 15 pontos. Né? Não é possível que com mais 15 pontos o Corinthians não Só classifique. que aí ele tem que ganhar tudo seguidinho, não? Não é seguidinho, é alternado. Tá, porque ontem eu tava falando isso aqui, o Corinthians, eu achava que o Tudo Corinthians bem. tinha condições Mas eu de ainda ganhar não os entendi o próximos. Ué, futebol Internacional tá 4.2 sem e tem que jogar o futebol 7.2. Eu ainda O não entendi. 4.2 porque Acima da o média, Corinthians Celso. tomou 4 gols do Palmeiras. Então eu me baseio na nota. Entendi. Né? Que foram 4 pontos negativos. Né? Para mim o Corinthians estava 8.2. Agora tomou 4, caiu para 4.2. Então é uma estatística bem feita. Uma estatística chico-languiana muito bem feita. Muito Então ele melhor. tava 8, ele tirou 0 numa prova. Agora eu realmente Divide estou por 2. plenamente satisfeito, eu entendi todos os seus Então critérios. agora é 4.2. E precisa ser 4.7. Se chegar, aliás, 4.7? 7.2. Se chegar a 7.2, está classificado para a Libertadores. Agora, se classificar para a Libertadores com esse time, vai levar pau. Vai levar cacete. Porque não tem time. Essa é a grande verdade. Ficou pronto, ficou claro que o Corinthians tem que fechar a casinha e tentar ganhar um jogo por uma bola. Sempre diante de times grandes, principalmente. Esses 3 confrontos que ele tem contra Santos, Flamengo e Internacional, se não jogar assim, vai perder. Os 3 jogos ele corre risco de ser goleado. Porque não tem time para encarar essas equipes de igual para igual. Né? Nenhuma dessas que está disputando o título. Né? Tanto é verdade que levou 2 cacetes do Atlético Mineiro. Né? Um lá, de 3-2 de virada, e aqui de 2-1 de virada. 2 viradas do Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o Corinthians tem que jogar o campeonato dele. E o campeonato dele são 5 vitórias na arena e 3 empates fora. Está classificado. Muito bem. Não sei. 15 pontos, 16, 17, 18. Pode ser. Está com 43. Enfim, Né? de qualquer maneira, Chico, o Corinthians vinha de 5 vitórias seguidas. 5. Eu acho que o time evoluiu. Acho que o que aconteceu diante do Palmeiras foi, eu concordo com o Mancini, foi um acidente, foi algo fora foi fora da curva. O Mancini também, acho Mas, que cometeu alguns erros na escalação do time. O Corinthians, por quê? Muitos erros. Fala, Chico, não foi um Eu não volante achei. só? Não, ontem eu achei que a Não, ele crítica já do estava Miller jogando, dele foi uma crítica light. mas já estava jogando com Eu achei que foi uma crítica light, porque se eu sou o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, eu multo 40% todo mundo. Eu falo, olha, eu não pagava o salário porque não tinha dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, mas vou pagar só 40% a menos, porque vocês não merecem. Não podem perder do Palmeiras por 4-0. Isso aí é inconcebível. É inconcebível. Agora, aconteceu, então multem todo mundo, inclusive no seu Mancini, que armou o time pensando que o time ia encarar o Palmeiras e ganhar De do igual pra Palmeiras. igual. Eu suponho, Lá no Parque Antártico. eu suponho que você chegou à multa de 40% porque o futebol estava 4.2. 4.2. É 10% cada Depois jogo. dessa, cada... 10% segue o jogo, tá tudo certo. A cada gol, 10%. Cada gol. Olha, bora falar de São Paulo e Inter de novo? Torcedor tricolor tá preocupado, hein? Depois que o Luciano saiu do time, ó, o desempenho caiu muito. Ontem ele participou do último treino. Agora resta saber se ele vai mesmo estar entre os titulares de daqui a pouquinho.
ia bem no tricolor, até o clássico contra o Corinthians. Naquela partida, além da derrota para o rival, o São Paulo perdeu Luciano, que deixou o campo com uma lesão muscular. De lá para cá, podemos dizer que o tricolor entrou num verdadeiro inferno astral. Antes do jogo contra o Timão e com o Luciano em campo, o São Paulo era líder com folga no Campeonato Brasileiro, tendo um aproveitamento de 69,4%. Nas 6 partidas seguintes, e na maioria delas sem Luciano, foram 3 derrotas, e o aproveitamento da equipe despencou para 38,8%. A ausência de Luciano tem sido sentida não apenas pela torcida. É um cara diferente. Ele é o principal, que é um cara que faz muito gol e que dá muita assistência. Ele está sempre perto do gol, tem carisma, assim como o Brenner. Então hoje, nesse momento, ele faz falta por conta disso. Mas os jogadores que entram, cada um tem a sua característica e colabora daquilo do jeito que pode. Com os números em queda e com a partida decisiva que o São Paulo teve contra o Grêmio pela Copa do Brasil, Luciano voltou, mas novamente sentiu a lesão e ficou de fora dos 4 últimos jogos do tricolor. Sem ele em campo, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil em casa pelo Grêmio e já está a 3 partidas sem vencer no Brasileirão, e com a liderança seriamente ameaçada. Só que para a partida decisiva dessa noite, contra o Inter no estádio do Morumbi, Luciano, que até aqui já marcou 15 gols na temporada, sendo 12 deles no Brasileiro, deve ser a principal novidade. A dúvida agora é uma só. Será que a volta do artilheiro vai fazer com que o São Paulo quebre esse jejum de vitórias e se firme de vez na ponta do campeonato? É isso que a torcida está esperando. E aí? Luciano, se for pro jogo, vai para esse jogo num sacrifício, não é? Não, tudo bem, mas o Luciano hoje está fazendo falta, não adianta. Por mais que você possa... Se ele se estourar mais, se machucar. Mas o São Paulo precisa dele, o São Paulo precisa do Luciano hoje e acho que a fisiologia do clube não ia cometer o risco de colocar o Luciano sem condições para jogar. Hoje ele tem um papel tático importante no time, ele é um dos artilheiros do time, aliás, é artilheiro do time do Campeonato Brasileiro. Segundo artilheiro do time na temporada, e além de fazer gols, ele também tem um número, eu não tenho um número preciso agora, mas de assistências considerável, e taticamente ele cumpre um papel importante. Portanto, o Luciano, ele hoje é fundamental no São Paulo. Taticamente ele tem a grande importância dele é orientar, principalmente o meio-campo de São Paulo, né? Que tem garotos ainda, né? O Igor Gomes, o Sara, Gabriel Sara. Nem sei se o Igor Gomes vai jogar, é uma dúvida, né? E até o Tietê, ele dá uns toques e o Tietê obedece, porque ele respeita o Luciano, né? Porque aqui entre nós, gente do céu, quem devia estar fazendo esse papel é o Daniel Alves. Mas o Daniel Alves caiu numa decadência técnica impressionante. Eu nunca vi. Ele não acha isso. Eu acho, ele está muito mal. Não, eu acho que o Daniel Alves está mal. Muito ruim. Tá mal? Não. Está muito ruim, está muito ruim. Ele está irregular. Em alguns jogos ele está bem, em outros jogos está muito mal. Ele não está marcando, ele Mas não está aí chutando a questão gol. de você tirar do time, aí é uma outra história. Ele não está orientando a molecada. Tem que tirar o Daniel Alves? Não sei, talvez até tivesse que tirar, entendeu? Talvez tivesse que tirar. São Paulo Mas foi quem? Mas ele não sai de jeito nenhum. Ele não Foi sai de quem? jeito nenhum. Você sabe uma dúvida que todo mundo tinha? Quem? Há um tempo atrás. Será que esses grandes ídolos da Europa, se viessem aqui jogar no futebol brasileiro, eles teriam tanto sucesso quanto eles têm lá fora? E a resposta está aí com o Daniel Alves. Está certo que ele já está no fim de carreira, mas ele veio da Europa com 40 títulos. E ele está conseguindo jogar no São Paulo? Não Mas já está tá conseguindo. Mas aí carreira, pega né, outros Chico? nomes. Então vamos pegar outros nomes que voltaram da Europa Sidorf e brilharam. foi bem, não foi? Sidorf, você pode pegar Ronaldo, Romário, foi Ronaldo é artilheiro com Orconcourt. 40 anos. Ronaldo é Orconcourt. Valdo, Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, tudo Orconcourt. Agora você vai dizer que o Daniel Alves é o Orconcourt? O Raí claro que também, não. por exemplo. Vários jogadores O voltaram Raí da Europa, também, voltaram que bem. ganhou o quê, o Raí também? Pô, ganhou o título paulista em cima do É Corinthians. isso, Voltou, não, jogou e ganhou. Eu acho assim que o jogador, quando está lá fora, não é só o brasileiro, o estrangeiro também. Você falou do Sidorf. O Sidorf fez do Botafogo um excelente campeonato. Sim. Só que
Ganhou o quê, o Sidorf? Não ganhou nada. Mas olha o time que ele estava jogando, né, Chico? Não, mas não ganhou nada. Trouxeram aquele coitado daquele japonês. Ó, o Felipe Luiz no Flamengo, como jogou. O Rafinha, como jogou. Jogou, sim. Jogou o Felipe Melo, que voltou, é verdade, me lembra que o Vinícius jogou. Então, jogou uma temporada e foi embora, porque ele ainda tem futebol para jogar na China, na Europa, em qualquer outro lugar. O próprio Jô. Então, mas o Jô também é outro também que, sabe, veio e não disse por quê. Então, tá aí a resposta. Quem estava na dúvida, o campeonato aqui é muito mais difícil de ser jogado, é muito mais chato, o Abel Ferreira falou que é difícil o campeonato aqui. É difícil pelo equilíbrio dos times, mas quem tem futebol de qualidade europeia, tipo padrão primeiro mundo, aqui sobra. Aqui sobra porque o nível técnico é muito mais Então, por que o Daniel Alves está jogando mal? Não tá, Chico. É dele que você pode... Quando pergunta assim, por que não tira o Daniel Alves? Porque é dele que pode sair um passe em profundidade, um passe preciso. Não tem essa qualidade. Mas 10 jogos que não sai nada dele. Não, tem sim. Tem Bom, se o Luciano vai jogar ou não, a gente só vai saber daqui a algumas horas, né, José Paes? Mas, tirando isso, o Fernando Diniz deve mexer na equipe. Então, conta pra nós. Pois é, Michele, o Luciano tem tudo para jogar esse jogo de hoje, às 9h30 aqui no Morumbi contra o Internacional, mas o Tietê também deve ganhar uma vaga no time. Deve sair ou o Gabriel Sara ou deve sair o Igor Gomes. Os dois jovens aí que vêm oscilando um pouquinho, isso é até natural, né? São jovens jogadores, vêm oscilando um pouquinho. O Tietê foi eleito o melhor em campo no último jogo contra o Atlético Paranaense. Deve ganhar uma oportunidade nesta partida de hoje. Repito, às 9h30 da noite aqui no Morumbi, São Paulo e Internacional, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, e o Júlio Casares, o presidente do Tricolor, os dois foram lá no CCT da Barra Funda, bateram um papo com os jogadores, deram aquele incentivo para os atletas, porque eles estão precisando, vem aí de uma sequência negativa de 3 jogos sem vencer. Já o Internacional, adversário do São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos. Não vai ter o Thiago Galhardo, jogador que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols, tem uma lesão muscular, está fora desse jogo, deve jogar o Yuri Alberto, que marcou 4 gols nas últimas 5 partidas do Inter. É pedreira hoje aqui, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com os prováveis times de São Paulo e de Internacional, que jogam daqui a pouquinho no Morumbi. Beleza, José Paes. E aí, vai dar placar, vai? Olha, não é. Tem que dar placar aqui, senão. Não é só o Yuri Alberto que está jogando bem. Não. Tem muita gente jogando bem no Internacional. Eu destaco aí o Patrick, que está numa fase muito boa, o Rodrigo Dourado na cabeça de área, que dá a possibilidade de o Abel se dar o luxo de jogar um 4-1-4-1, né, que é o esquema que está dando certo nos últimos jogos. Né? Tem o Edenilson, que era do Corinthians, esse Praxedes é muito bom, e esse Caio Vidal aí tem uma vamos dizer assim, é o equilíbrio do meio campo do Internacional. Então eu acho que o São Paulo tem um adversário muito difícil pela frente, e não vai ser fácil não, um time que está embalado. Está embalado. Não vem jogando bem, mas vem conseguindo os resultados. Está conseguindo os resultados. E a pressão, entendo que está muito maior sobre o São Paulo do que sobre o Inter. O Inter vem, né, na ascendente e o São Paulo na decadente. O São Paulo tem jogado muito mal. Que serve de alento para o torcedor são paulino é que o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi melhor. De todos os jogos, desde o Grêmio, eliminado pela Copa do Brasil, o São Paulo tem jogado muito mal. Jogou mal contra o Red Bull Bragantino, jogou mal contra... antes do... Enfim, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Enfim, estava jogando mal. E aí, contra o Atlético Paranaense, fez um primeiro tempo também péssimo. Mas no segundo tempo evoluiu, conseguiu um empate, poderia ter virado o jogo. Então eu acho que o São Paulino pode se apegar também a esse segundo tempo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, num jogo difícil, e que traz um pouquinho mais de confiança para o time do São Paulo. Sabe, Celso, eu e Michele e telespectadores, eu desconfio muito dessas conversas, sabe, com supervisor, técnico, reúne todo mundo, vamos lá, minha gente, vamos ganhar. Isso tudo tem que ser resolvido dentro de campo. Os jogadores é que tem que resolver. Não adianta você ficar falando na orelha deles, prometendo bichos enormes. A não ser que no tempo do Juvenal ele fazia isso, né? Então. Ele chegava com pacotes de dinheiro e falava assim, se vocês ganharam, esse bicho é de vocês. Aí os caras comiam a grama, né? Ele fazia isso, não vem dizer para mim que não fazia, porque fazia. Eu vi
Eu vi. Então, quer dizer, que esse tipo de estímulo é que os jogadores querem. Né? Esse negócio de papo, conversinha, Muricy Ramalho, Fernando Diniz, isso aí não resolve nada. Viu? Ó, eu falei, porque fui traído pela memória, né? O São Paulo jogou mal contra o Grêmio na Copa do Brasil, depois jogou mal contra o Bragantino, tomou um baile 4-2, poderia ter sido muito mais. Jogou mal contra os reservas do Santos, quando perdeu o jogo por 1-0. Perdeu do Corinthians antes. Não, mas isso antes. Depois E fez daí? uma parte... Mas perdeu, isso aí fez, também sim, marca. só que depois fez um partidaço contra o Atlético Mineiro. Mas depois já entrou no... Eu estou dizendo a sequência ruim. A sequência ruim foi contra o Grêmio, foi contra a Red Bull Bragantino, foi contra o Santos e o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. E aí o segundo tempo melhorou, o que serve de alento para o torcedor São Paulino. Tá perdendo pro Corinthians. Perdeu pro um Corinthians. alentinho, né? É um alentezinho. Vamos para os nossos recadinhos pelo WhatsApp? Roda aí. Boa noite, Michele, Celso e Chico Lang. Quem leva melhor é Fernando Diniz, porque o São Paulo vai ganhar e vai ser campeão. Jorge, São Paulo, um abraço. Boa noite, Gazeta Esportiva. Quem vai levar melhor hoje vai ser o Abel Braga. São Paulo não vai aguentar, não. Vai entregar hoje. Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, salve Chico Lang, Antônio Scott, corintiano. E para mim, quem leva melhor no duelo esta noite dos técnicos é Fernando Diniz. Abraço! Abraço, Scott. Eu te vi nas minhas férias, viu? Você mandando vídeo pra eles aqui. Acho que foi na segunda-feira. Vi vários vídeos, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente sem volta... camisa, tá Sem vontade, camisa, tá calor hoje, né? Aqui tá calor. fresquinho, mas lá fora tá... Olha, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse jogaço com as prováveis escalações de São Paulo e Inter. E também teremos os palpites de Celso Cardoso, Chico Lang e meu para esse jogão. Antes, vamos acionar de novo o Silvestre, da nossa redação. Se a equipe do Abel ainda busca alguma coisa no Brasileirão, esse jogo de amanhã é decisivo, não é, Silvestre? Ou se é. É confronto direto com o Flamengo lá em Brasília. Palmeiras ganhando passa o Flamengo na classificação e dependendo do resultado de Grêmio e Atlético Mineiro que se enfrentam daqui a pouquinho em Porto Alegre, o Palmeiras pode bater terceiro colocado, lembrando que tem um jogo a menos que o São Paulo. Se o Palmeiras conseguir vencer essa partida a menos que é contra o Vasco, o Palmeiras pode encostar em 3 pontos do líder, né? E vai ter ainda o confronto com o São Paulo no Morumbi. Vamos recortar mais um trechinho da entrevista de hoje do Luan, zagueiro do Palmeiras, quando ele fala da escassez de tempo de treinamento. Isso aí é comum a muitos times brasileiros, principalmente ao Palmeiras, que está brigando em todas as competições. E aí o que o Abel Ferreira tem feito? Pintou uma brechinha, treina o time. Por exemplo, segunda-feira de manhã, antes do jogo da noite com o Corinthians, o Abel Ferreira treinou o time na academia. Um treino leve, um treino de posicionamento, movimentação, cobrança de falta, jogadas ensaiadas, sem desgastar fisicamente. E jogou à noite. No dia seguinte já teve treino também para alguns jogadores de manhã. E nas horas vagas, já que não dá para ir para o campo, o treino é virtual mesmo. O Luan explica. A gente não tem muito tempo para treino. A gente tem jogado muitos jogos, graças a Deus. A gente fica muito feliz porque é sinal que a gente está vivo em todas as competições. E eu espero que siga assim sempre. Eles têm uma metodologia muito bacana, nos chamam várias e várias vezes, individualmente e coletivamente, para mostrar vídeos nossos de coisas boas e coisas não tão boas que a gente tem feito durante as partidas e mesmo durante os treinamentos. Às vezes treinamos hoje e amanhã ele pega o vídeo do treino antes de começar o treino e nos mostra coisas que ele achou legal e coisas que ele não achou legal que podemos melhorar. Então é um trabalho muito legal tanto dele como da sua comissão. A gente ali de trás fica mais com o Carlos Martinho e ele nos pega e nos mostra vídeos nossos individuais e coletivos. Então é um trabalho legal de evolução, porque às vezes o jogo foi bom, o resultado muito bom, mas sempre tem coisa a melhorar e a gente sabe como é o ser humano, às vezes ele se empolga e fica no êxtase da vitória e esquece que tem que manter sempre os pés no chão, focar no processo e focar na evolução sempre. O Palmeiras não ganha do Flamengo há mais de 2 anos. Nesse período, 5 jogos. 2 treinadores caíram após tropeços do Alviverde diante do Mengo, o Mano Menezes e o Felipão. A última vitória aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017, no Allianz Parque. Adivinha quem fez os gols do Palmeiras naquela oportunidade? A última vez que o Palmeiras ganhou do Flamengo. O Daverson, menino maluquinho, jogo no Allianz Parque. O Daverson que vira e mexe está aí postando provocações e celebrações
envolvendo o Palmeiras, ele que parece ser muito identificado com o Palmeiras, olha lá, oportunista de cabeça, metendo para o fundo do gol, em 2017. Essa foi a última vitória do Palmeiras. Aí tivemos 5 jogos e o último foi em 2020, primeiro turno do Campeonato Brasileiro desta temporada. Foi no ano passado, aquele jogo confuso. O Flamengo tinha muitos jogadores com Covid, 2 dezenas de jogadores com Covid, meteu a molecada, arrancou um empatezinho dentro do Allianz Parque. E amanhã tem mais um duelo valendo aí por essa briga rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Legal. E aí, Celso? A maneira de trabalhar do técnico europeu realmente ela é diferente, né? Mais criteriosa. Não por acaso você não tem nenhum treinador trabalhando no primeiro mundo do futebol europeu. Você tem vários argentinos, mas brasileiro você não tem. Então isso mostra realmente a defasagem do trabalho feito no Brasil e no trabalho feito na Europa. Claro que quem vem para cá também nem sempre é a primeira linha dos treinadores. Jesus, por exemplo, e Jesus me refiro a Jorge Jesus, né, que fique bem claro, ele nunca fez parte do primeiro mundo dos treinadores na Europa. Ele conseguiu fazer aqui um belíssimo trabalho. O Abel está fazendo um bom trabalho também, apesar de ser jovem, ter humildade de reconhecer isso. Né? O Sampaoli, por exemplo, já trabalhou na Europa, não em times de primeira linha, mas já trabalhou por lá, tem mercado lá e faz um belo trabalho no Atlético Mineiro. Né? Então, sem dúvida alguma, não surpreende a qualidade do trabalho do Abel Ferreira. Olha, Celso, esse negócio de treinar em dia de jogo, isso não é novidade nenhuma, porque o Thiago Nunes do Corinthians fazia isso. Sim. Em dia de jogo ele punha todo o pessoal para treinar, inclusive quem ia jogar. Né? Uma das críticas, né, do elenco, né, que estava acostumado com esse tipo de treinamento era essa. Agora, precisa ver quem que o Abel Braga está colocando, o Abel Ferreira está colocando para treinar de manhã, né? Se foram aqueles que jogaram, os que não jogaram, enfim, os que vão jogar, os que não vão jogar, já que o Luan mesmo admitiu que eles estão treinando pouco porque estão jogando muito. Sim. Né? E aí eu lembro do mestre Alberto Helena Júnior, dizendo o seguinte, que jogador quer jogar. Então, os jogos estão substituindo os coletivos, né? E os times estão se entrosando mais. Por exemplo, essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, na minha opinião, não teve nada do Abel Ferreira. Pelo contrário, foi uma vitória dos jogadores do Palmeiras. Você acha? Eu acho que, por exemplo, o primeiro gol, o William deu um drible no Gabriel, que o Gabriel caiu sentado no chão. E deu a bola pro Veiga, abriu o placar. E se vê jogo por gol por gol, você vê que foram méritos dos jogadores do Palmeiras. Mas quem escalou o William? Mas eu acho que... ele escalou o time, mas dentro de campo quem resolve são os jogadores. A questão é que o jogo, você não pode... Tudo bem, pode até dar entrosamento, mas você não consegue fazer correções. As correções são feitas no treinamento. Essa é a questão. Né? Se você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para corrigir. É isso. E no duelo dos técnicos, quem vocês acham que está mais... Bom, numa melhor fase é o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira está numa fase... Quem é melhor treinador? O Rogério Ceni ou o Abel Ferreira? Porque, afinal de contas, os dois também são jovens e estão começando. Sinceramente, eu não tenho critério para comparar os dois. Não dá. Eu tenho. Hoje, o melhor treinador é o Abel Ferreira. Então... Lógico, que não tem o time que o Rogério tem e está disputando 3 competições. É simples. É verdade. Bom, de volta para o Parque São Jorge. Osmar Garrafa com mais notícias do Corinthians. Hoje teve coletiva do zagueiro Gemerson e o assunto não poderia ser outro, né, Garrafa? A derrota no derby ainda está pesando para o elenco. Conta pra gente. Ainda está fervendo, Michele. Ainda está fervendo a derrota de 4-0 para o Palmeiras, para a tristeza do Chico Lang. E claro que o jogo amanhã é contra o Sport, deveria estar falando no Sport, até se falou no Sport nesta coletiva, mas não tem como não falar do Palmeiras. O Gemerson, em entrevista coletiva, ele falou que realmente está muito difícil esquecer e até eles ficam tentando descobrir exatamente quais foram os erros cometidos na partida clássica contra o Palmeiras na segunda-feira. Todo mundo ficou triste, todo mundo ficou chateado, que o que a gente... treinou no dia anterior ali do jogo, a gente não fez, né, no decorrer da partida. Então isso acabou, quando você enfrenta um adversário de qualidade, quando você treina uma coisa e você não faz, acaba acontecendo erros, né,
Então, coletivo, né? Então, foi o que aconteceu. Acho que a gente não imprimiu o ritmo que a gente vinha fazendo nos outros jogos, que a gente não deixava as equipes jogar, né? E a gente esperou, ficamos muito olhando, deixando o Palmeiras jogar. Então, ficamos marcando muito em cima, sabíamos que eles tinham atacante rápido, um jogo rápido. E eles aproveitaram desse vacilo que a gente teve, mas eu acho que agora é aprender com isso e não cometer mais nos outros jogos que vêm pela frente. Tá aí, portanto, Michele, o Gemerson, né? Como é de costume quando acontece derrota em clássico, a rapaziada tem que sentir mesmo. Até o Fábio Santos disse, temos que sentir a derrota. E o Mancini deu o seguinte discurso: não é por essa derrota que foi pesada, que machucou, que o Corinthians muda o seu foco. O foco continua em pré-Libertadores e por isso é entrar forte amanhã contra o Sport. Eu falei na minha primeira entrada que o Corinthians tinha problemas. E são 2 problemas. Um deles rebate diretamente no Gemerson. O Gil está suspenso e fica de fora. O Gemerson vai falar sobre a ausência do Gil e daqui a pouquinho, na volta, eu falo do outro problema que o técnico Mancini tem. Eu acho que vai fazer falta, né? Mas como o Mancini já deu algumas entrevistas e vem falando, acho que é oportunidade para outros, né? Também que estão entrando, para o Bruno, para o Marlon, né? A gente não decidiu, ele não decidiu onde é quem vai entrar ali. Mas eu acho que é oportunidade para quem está entrando, a gente confia e com certeza eu acho que quem está entrando está preparado, né? Já jogou outros jogos. Também difícil, entrou também em jogos difíceis e correspondeu. Acho que agora é ter tranquilidade, saber que não vamos poder contar com o Gil, mas tem outros ali que estão querendo essa oportunidade e vão mostrar seu futebol, né? Bom, sem o Gil, o time não está confirmado, mas tudo indica que o Bruno Mendes é quem forme a dupla de zaga ao lado do Gemerson. Depois o Chico aí e o Celso vão discutir se é uma boa ou não essa opção do Mancini. E o outro problema é também em relação à suspensão. O Gabriel, que fez uma partida desastrosa contra o Palmeiras, mas vinha sendo destaque do Corinthians nos jogos anteriores, ele acabou sendo expulso, não é? E vai cumprir suspensão. Com isso, é provável que o Xavier entre no meio-campo corintiano. Então, Gil e Gabriel suspensos, Bruno Mendes e Xavier devem ser as novidades amanhã contra o Sport na casa corintiana, Michele. É isso aí, esse jogo dá para... Sobre as escalações, é o que eu digo, é o que o Corinthians tem, né? É o que o Wagner Mancini tem para hoje, Bruno Mendes e Xavier. Xavier eu considero um bom volante, bom jogador, de um futuro brilhante pela frente. Entrou bem, às vezes que jogou. O Bruno Mendes é que ainda não disse que veio, né? É um jogador regular, mas não é aquele jogador de encher os olhos. Não é, por exemplo, como um Gustavo Gomes no Palmeiras. Né? Não é o que foi o Balbuena, por exemplo, no próprio Corinthians. Né? É um jogador que ainda tenta se firmar. Mesmo porque ele tem 22 anos, né? 21 anos, ele não tem a experiência. Eu acho que tanto o Xavier como o Bruno Mendes são 2 jogadores muito jovens e muito nervosinhos, sabe? Eles são nervosinhos. De repente, assim, do nada, eles perdem a paciência e metem um tapa na cara do adversário. E isso hoje está expulsando. Né? Veja o Gabriel, né, que foi expulso sempre, exatamente por isso. Né? Então, quer dizer, contra o Palmeiras. Né? Então, quer dizer, eles são muito nervosinhos. Então, o que tem que fazer o Mancini? Chamá-los, né, e conversar direitinho. Olha, vamos jogar bola, vamos na bola. Não no adversário. É malandragem, não é para ser... É malandragem. Toca agressivo. do lado, né? Vamos sair jogando. E o Gemerson, na ausência do Gil, ganha uma importância muito grande, porque ele vai ser o homem que vai sair com a bola de trás. Né? E ainda bem que ele tem bom passe, que ele não erra. Né? E o Gil, evidentemente, ele e o Gil, na minha opinião, foram os únicos que se salvaram na catástrofe contra o Palmeiras, apesar de tomarem 4 gols. Voltando para o Morumbi, daqui a pouquinho tem São Paulo e Inter numa final antecipada do Brasileirão. Dá para esboçar as equipes titulares por aí, Zé? Ajuda a gente. Vamos lá, Michele, dá para esboçar sim os 2 times titulares. Primeiro vamos com o São Paulo, time mandante. Vamos lá, Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Léo Espelé na vaga do Arboleda, que está suspenso, e Reinaldo. Luan, Tietê, Daniel Alves e Gabriel Sara ou Igor Gomes. Lá na frente, Brenner e Luciano. Devolvo para vocês aí para que vocês possam comentar esta possível escalação do São Paulo.
E aí, esse São Paulo, essa escalação aí que o Zé supôs, dá pra encarar de igual Dá pra para igual botar ao para a Inter? gente ver de novo, assim, com detalhes? Porque você sabe como é, né? Vai lá. Vamos lá, Vamos olha botar só. aí pra você, senhor Celso Cardoso. Faça Olha lá. isso, para mim e para os telespectadores, please. Ah, Aí no sim, campinho. agora vai. Olha o campinho. Thiago Volpe, Juan Thiago Fran, Volpe, Bruno Juan Fran. Alves, o Léo Natel, beleza, que é uma boa Reinaldo, opção, Reinaldo. Luan, Tietê. Léo Natel, não, Léo Natel, Léo Não, Pelé. Léo Pelé. Léo Pelé, Léo Natel tá lá do outro lado. Ele que né? fala, eu preciso da hora. Tietê, não, aqui tava Léo e na minha cabeça veio o Léo Natel. Tietê, Daniel Não tem nada a ver Alves. um com o outro. Gabriel Sara, Nem que a- não tá bem. Tietê, então, Gabriel Eu Sara, o colocaria Igor Gomes, Diego Daniel Costa Alves. no lugar do Léo Pelé. Ele, ou seja, vai mais Brenner e precavido Luciano. o Diniz, né? Que ele vai com o Tietê, Luan, 4-4-2, né? depende. E o Daniel Alves, né? Quer dizer, ele vai ter que sacrificar o Igor Gomes ou o Gabriel Sara, que realmente não estão jogando bem. É. Né? O time ganha força no meio campo. Com a eu- presença de Daniel Alves, Luan e Tietê. Me agrada muito essa formação. Eu tiraria o Igor Gomes. Eu acho que Também. é um jogo mais de pegada, né? E Se o bem que, Sara que os dois estão tão mal que se você jogar uma moeda e escolher um, Aí eu começaria com o Gabriel Sara e soltaria mais o Daniel Alves. Já que você falou que ele é criativo, um grande jogador, então vamos ver se é mesmo, né? o Léo Pelé, ele já atua na zaga, foi bem, né, tem bom passe. Acho que o Diniz não tem muitas opções, gente. Fica todo mundo pegando no pé do Diniz e tal, mas São Paulo está liderando o campeonato, é um milagre. É um ponto. É um milagre, Tava é um milagre. Não sabe, o São Paulo... Ele perdeu, bobeou, Ó, Celso. de todos, mas Celso. gente, pelo amor de Deus, vocês avaliam só o resultado dos 6 times aí que estão brigando pelo título. Não, resultado e partida, porque tá jogando mal. É, eu também. Só que jogou muito bem de maneira surpreendente. O São Paulo era para terminar em quarto, Não, quinto tá colocado sim. no Campeonato Brasileiro. Tava- Vai terminar do jeito que está indo. Tava vai terminar. consistente, Sabe? tava até consistente. Então, se já você começou pegar assim, dos ó. 6 times aí que estão brigando pelo título, em termos de elenco, o São Paulo é o mais fraco dos 6. Sabe? E é líder do campeonato, porque o trabalho do Fernando Diniz é bom, essa é a história. Ó, deixa eu chamar o José Paz, que ele tem Chama, a escalação chama o José Paz. do Grêmio, não, né? Do Inter. Olha lá, o Grêmio é amanhã, que eu tô ansiosa com esse Grêmio de jogo de vida. Vai, Zé Paz. Fala aí. Do Grêmio não, Michele, do Inter. Vamos lá então para a provável escalação do Internacional de Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal, com o artilheiro Yuri Alberto lá na frente. Amanhã eu volto com a história completinha desse jogo aqui no Gazeta Esportiva. Beijão para todo mundo. Tá A certo. propósito, Ó, eu escalação preciso, do Inter pra nós. a propósito, eu devo dizer que São Paulo e Inter, dos 6 que brigam pelo título, são os mais fracos em termos de elenco. O São Paulo O Grêmio é ou o Inter melhor, Palmeiras é melhor, Flamengo é Marcelo melhor, Lomba, Atlético Rodinei, Mineiro é melhor. Lucas Ribeiro, Né? Vitor. Mas é um time, Cuesta, equilibrado. Moisés, Rodrigo, Gente, é jogo Dourado. pau a pau. Hoje, Patrick. escrevam aí. É jogo pau a pau, a não ser que aconteça algo muito extraordinário. Celso e Michele, telespectadores, eu Um acho que... hecatombe, vai. Eu acho que esse time do Inter está me lembrando muito a arrancada do Corinthians do Carille. Está me lembrando muito. Porque é um time muito de chegada, um time muito de pegada. Entendeu? Time é um time embalou, que não Chicão. se entrega fácil. Entendeu? Então está me Gaúcho, lembrando né? um pouco o time do Carille quando o Carille foi campeão. Que ele mesmo não sabia. Perguntavam para ele assim, Carille, onde vai tá parar o Corinthians? Não sei. É. Não sei, nós estamos jogando jogo a jogo e estamos ganhando. E que é o que está acontecendo com o Inter agora. Então eu acho que o momento do Inter é muito melhor que o do São Paulo e, na minha opinião, vai dar Inter 4-0. E Jair, a sua, Celso Cardoso? São Paulo 2-1. Inter 2-1. Amanhã, mas vou torcer pro São Paulo, hein? Vou torcer pro São Paulo. Tá. Vou torcer Não pro adianta. São Paulo, porque você falou no que vai Sul eu dar torço pro Inter, Grêmio. assuma. Falei, No Sul eu torço assuma. pro Você falou Grêmio. assim, falou que vai dar Inter. Eu acho você que falou. vai dar Inter. Na hora que falou... Senão amanhã vai dar São Paulo, você fala assim, é que eu torci pro São Paulo. Não, Chico eu não falo Lang, isso. Chico Lang e Michele É que a hora apostaram que no falou Inter. Marcelo 4 a 0, Lomba, eu fui o acho que único aqui a Marcelo apostar no Lomba São vai Paulo. ser o nome do jogo. Que fique claro para Ele você que postou no assiste. São Paulo. Eu acho que vai dar Inter. Vamos ver. Tomara que dê São Paulo. Resultado da nossa enquete, Chico Lang. Quem leva melhor no duelo dos técnicos dessa noite? Maioria respondeu Abel Braga. A maioria tá com nós, Chicão. 64% dos votos. Celso ficou nervoso, jogou tudo aqui. Cara, é campeão do mundo, gente. Vamos respeitar. Senhora, respeita, Celso. Amanhã a gente tá de volta com tudo sobre os jogos de hoje pelo Brasileirão. Tchau. Passa onde esse jogo? Esse jogo? Passa na Globo? Passa na Globo. Então, Passa na ótimo. Globo. Todo mundo ligadinho ali depois da novela, deve ser, né? Tchau, Celso. Tchau, Chico. Beijo, pessoal. Tchau, um abraço.